Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Esse episódio hoje a gente vai falar com os empreendedores. E você que está aí no seu planejamento se tornar um empreendedor ou que já é empreendedor e está querendo saber como que faz para ter um ano próspero em 2025, porque é isso que todo mundo quer. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com um especialista no assunto, que é o querido Mário Quirino, que ele é especialista em desenvolvimento humano e pós-graduado em liderança. Olha só, tá vindo gente fera aqui. Obrigada, Mário. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, tá? Um abraço aí para todos os ouvintes. Olha, Mário, a gente estava até batendo um papo antes de gravar. Eu tô pura aquelas senhorinhas de calçada, sabe? Reclamando do preço da carne, reclamando do preço do café, reclamando do combustível. E aí, vendo você, eu fico pensando, e o empreendedor? Como que o empreendedor fica nesse momento, né? Eu falo que o empreendedor, ele aprendeu a se virar no caos, tá? Eu falo, tem muitas pessoas que estimulam o empreendedorismo, e eu também sou uma pessoa que estimulo, mas é importante a gente pegar umas casinhas antes de falar sobre empreendedorismo, né? Não é todo mundo que tem uma veia empreendedora, não é todo mundo que pode ou deve empreender. A gente precisa ter muita responsabilidade quando a gente falar e incentivar as pessoas ao empreendedorismo, começar pequeno, né? Então, quando a gente vê várias dificuldades no cenário, o empreendedor ele vê com um viés de otimismo, né? Eu até brinco que o pessimista, o otimista ele pode até errar, mas o pessimista ele começa errando. Então esse cenário de instabilidade, né, é um cenário inclusive propício para o empreendedorismo. Como assim? Quanto mais difícil para o empreendedor, melhor. Mas você não está romantizando, não? Na verdade, eu sou zero romântico, né? Aliás, as estatísticas, a Bloomberg tem um dado que 80% das empresas em 18 meses, elas fecham, né? No Brasil, eu acho que está um pouco defasado, mas a última pesquisa acho que foi 2019, 6 de cada 10 empresas fecham no Brasil, né? Então, assim, o cenário mostra que o brasileiro ele é muito criativo e a criatividade ela é muito importante, né, pro empreendedor, mas a gente não pode esquecer da eficiência, né? Se a gente for olhar, a gente era o país do futebol alguns anos atrás, e a gente hoje está longe de ser uma grande seleção, né? A gente perdeu para o futebol europeu, que é mais o que? O esquema tático, a parte de marketing, a parte do marketing, a parte da eficiência, né? Então só criatividade ou só drible não salva um empreendedor. Então é importante ter vários elementos aí para que o empreendedor dê certo, principalmente no Brasil. Mostra pra gente aí umas frestas, umas lacunas que nesse cenário de penumbra na economia, que o empreendedor ele pode olhar e saber que ali ele pode entrar e fazer algo legal para prosperar. Se a gente tivesse essa resposta, eu estaria bilionário, né? Eu tava brincando, um amigo meu me mandou uma mensagem que eu achei muito engraçado, né? Ele mandou assim para mim, ó: em 2024 as pessoas estavam com medo de perder o emprego pro ChatGPT, né? Em 2025 o ChatGPT perde o emprego para o DeepSeek, que é aquele inteligência artificial da China. Quando a gente fala desde da queda, né, do Muro de Berlim, o mundo Bunny, que foi para o mundo Bunny, agora o mundo VUCA, agora o mundo Bunny. Então, assim, está tudo instável, complexo, ansioso e não linear. O mundo, ele está muito... É quase uma irresponsabilidade dar alguma previsão, sabe? Então, a gente não tem um mundo linear para a gente dar uma previsão. Vai por aqui, vai por essa brecha, né? Eu desconfio das receitas, né? 5 passos para um casamento feliz. Arrasta para cima 3 passos para um empreendedor de sucesso. Isso não existe, gente. Isso beira um pouco até irresponsabilidade. Mas a gente começa, eu como estudo o comportamento humano, a gente começa a estudar algumas formas do empreendedor que vai conseguir dar certo. Então ele precisa hoje, e aí não só o Brasil, mas a América Latina, nós temos uma população um pouco às vezes infantil, por exemplo, que não gosta de fazer conta, que não gosta de fazer planilhas, que não gosta de conversar com o contador, que não gosta de conversar com o advogado tributário, que pensa em vender e nem sabe quanto que lucra, né? Eu estava conversando com um empresário aqui em Cuiabá, a empresa dele está um pouco de dificuldade, mas ele falou assim, mas eu tenho 30 anos de experiência. Eu falei, cara, você tem 30 anos de experiência e você está 30 anos fazendo a mesma coisa, né? Então, o empreendedor,
Eu, por exemplo, eu já fechei 2 empresas e uma da última empresa minha, ela era muito estável, tá? Ela faturava bem, ela faturava mais de 3 milhões por ano, ela era sólida no mercado mineiro e a pandemia simplesmente me tirou do mercado. Então, se a gente dá uma previsão, se você falasse para mim em 2019 que em 2020 eu fecharia minha empresa, eu não ia acreditar naquilo, né? Então, com o mundo da forma que está, eu convido a pessoa que quer começar a empreender. Eu até brinco que o Einstein, né, quando ele fez a teoria da relatividade, que gerou a bomba atômica, ele era funcionário público e aos finais de semana ele trabalhava na teoria dele, né? Ou à noite, pós o trabalho, ele trabalhava na teoria dele. Então era importante a pessoa que tem um emprego, se ela quer abrir uma empresa, é importante ela entender a vocação dela, o que ela gosta. Como é que ela lida com uma instabilidade financeira, como é que ela lida com dívida, como é que ela dívida com ficar 6 meses sem ganhar um real. Então, assim, você tem que fazer algumas perguntas para entender um pouco do seu perfil, né? Ontem eu estava almoçando com um amigo meu que ele é funcionário público. E ele é muito feliz como funcionário público. Ele está há 30 anos como servidor público, né? E quando eu falo de empreendedorismo para ele, o almoço dele até acaba, porque ele tem aversão a risco. Então, e ele é um ótimo servidor, né? Eu vejo hoje muitas pessoas, não, porque a pessoa tem que pedir demissão, tem que empreender. Não é bem assim, né? Eu sou um pouco menos romântico, né? Apesar de ser um eterno otimista, por ser um empreendedor. Então, assim, desconfia das fórmulas para que você tenha um sucesso. Mas as fórmulas, elas podem te dar algum caminho para você testar e validar com muita prudência e muito cuidado. Tem muita coisa, como você falou, né, da questão do Excel, David, por exemplo. Eu sempre brinco com os meus amigos que se um dia eu for rica, a primeira coisa que eu quero pagar é um advogado só para mim e um contador, porque eu odeio ter que fazer... eu tenho dor de cabeça com imposto de renda, ter que mexer com finanças, e aí sou eu que tenho que mexer, né? Então é uma área aí que você apontou que é bem interessante, que agora com o imediatismo, com a internet, as pessoas estão meio que esquecendo de se preocupar em aprender isso, né? Exatamente. E hoje a gente tem vários, por exemplo, uma dor no mercado. Por isso que eu falo assim, quando nós temos alguma dificuldade, existe uma dor no mercado. Então, o preço da gasolina está muito caro, o petróleo ele está cada vez mais escasso. Bom, foram lá e inventaram o carro elétrico. Então, a carroça era muito difícil, inventaram o carro. Então, a distância do mundo era tudo muito longe, uma travessia do oceano ia demorar 6 meses, uma viagem continental. Hoje a gente tem um avião que faz em 8, 12, 16 horas, você atravessa o mundo. Então, o empreendedor, ele vive no caos, ele vive nessa brecha, ele vive nessa oportunidade. Como você falou, alguns anos atrás, nunca ninguém tinha ouvido falar em BPO financeiro. Então, às vezes, as empresas elas não conseguem nem pagar um salário para alguém ficar no financeiro. Então, você pega ali um escritório que faz o financeiro de várias outras empresas. Esse escritório contrata várias pessoas e hoje com software para ganhar mais eficiência, com controle, com aplicativos, com sistemas. Então, um escritório consegue atender o financeiro de 10, 20, 30, 50 empresas. E é onde você vai pagar metade do que você pagaria, por exemplo, para alguém para administrar o financeiro da sua empresa, né? E ficar, às vezes, ali na mão de uma pessoa. Então, hoje, o que você não gosta de fazer, o que você não tem aptidão para fazer, é possível terceirizar de forma rápida, eficiente e muito mais barata. Então, eu dei o exemplo, por exemplo, do BPO financeiro. Hoje você consegue escritórios, antigamente só o grande empresário, ele poderia ter um escritório de advocacia à disposição dele. Então, hoje tem várias opções eficientes, né? E com softwares, inteligência artificial, para poder baratear o custo do empreendedor, que não pode falar mais que eu não gosto de finanças. E você já treinou mais de 15 mil pessoas e... Nessa sua experiência com essas pessoas, o que elas têm em comum na relação de montar um negócio, de ser resiliente? Então, quando eu trabalhei com programação linguística, mais de 10 anos, né, 8 mil horas dando treinamento,
as pessoas chegavam lá muito cansadas, né, com depressão, burnout, né, muito ansiosos, começando uma espécie de síndrome do pânico, né, justamente por essa carga do empreendedorismo, e a grande maioria eram realmente empreendedores. Então, com problemas no relacionamento, né, com problemas com casamento, com problemas com filhos, e as pessoas perdidas, esgotadas emocionalmente, né? Então, parece que muitas vezes as pessoas, eu falo que para você virar especialista em alguma coisa, por exemplo, se você quer ser uma ótima jornalista, se você quer ser um ótimo empreendedor, se você quer ser um ótimo funcionário, se você quer ser um ótimo advogado, um ótimo médico, você tem que estar ali fazendo aquilo algo em torno de 10 mil horas, né? Se você for olhar isso numa carga horária de 8 horas ao dia, isso levaria mais de 5 anos para você se tornar um especialista. Eu vejo hoje, nesse mundo de internet, as pessoas comparando a vida dela, né, com a vida das pessoas no Instagram. Antigamente, não sei se você lembra, né? Você é mais nova que eu, mas tinha a Ilha Caras, você lembra? A revista Caras. Então ali estava a Xuxa, era o Instagram tava o Gugu, exatamente, o Gugu Liberato, o Ayrton Senna, enfim, os artistas na Ilha de Caras, fazendo viagem na Europa, coisa e tal, que estava muito distante. Hoje você abre o Instagram, tá seu vizinho na Europa, tá seu vizinho em Paris, enfim, com o terceiro casamento, então hoje, essa comparação que a gente tem faz com que a gente frustre, né? E é importante as pessoas saberem que a gente não pode comparar o nosso bastidor com o palco do outro, né? Ali no Instagram não é vida real. Então, aí às vezes as pessoas não conseguem ficar nesses 5 anos. Tem uma média também que a grande maioria das empresas, em 5 anos, elas fecham, não as primeiras empresas, mas tem uma outra estatística que em 5 anos também muitas empresas fecham. E talvez quando elas começam a ficar boa em algo, talvez venha o tédio, venha a comparação, aí vem mas será que eu estou no caminho certo? Será que será que esse meu negócio tem futuro? E muitas pessoas desistem muitas vezes aí, né? E muito próximo, estatística de casamento, 7 anos, acontece ali muito dos divórcios. Isso é um dado antigo, talvez hoje tenha acelerado, né? Então, as pessoas têm que entender o propósito que ela faz, aquilo que ela faz. Porque senão, nesse mundo de milhões de possibilidades, a pessoa vai desistir. Tem um amigo meu que fez uma mentoria comigo, ele queria sair do escritório dele, junto com o irmão, de investimentos lá em Belo Horizonte, para abrir uma paleta mexicana, que estava na moda, isso eu acho que 2013, 2014, não lembro assim de cara, mas aí todo mundo empreendendo, paleta mexicana, e eu falei, cara, não faz isso. Cara, você está indo muito bem, o seu escritório tem um baita do potencial, seu escritório tá... e ele estava com o quê? Relacionamento com o irmão, né? Muita briga com o irmão. Falei, cara, seu irmão é mais velho, seu irmão é o seu sócio principal, ele tem a maior parte do escritório, coloca no seu lugar, faz a sua meta em cima disso e foca e vai até o final. Então, hoje, eles são um dos maiores escritórios da XP do Brasil, né? Esse meu amigo hoje, ele anda de Ferrari, toda vez que ele me vê, me abraça. Cara, obrigado por você ter falado comigo, quase que eu desisti. Se eu desistisse e o sócio que ele abria a paleta mexicana, o sócio quebrou. Então, não assim... tem mais. Tem, mas é muito pouco. Né? É um freezer, exatamente, né? Exatamente. E nem é mexicano aquilo ali. Você então, sabe, né? Exatamente, zero mexicano. Mas o nome fica, eu queria até saber de onde foi que saiu essa história de paleta mexicana, porque nem os mexicanos sabem explicar. Exatamente. Foi um marketing aí que deu certo por um tempo. E deu certo por um tempo, mas o que aconteceu? Todo mundo foi abrindo. E essa é uma linha do empreendedor, né, brasileiro. Ele é um pouco oportunista, vê que o mercado tá crescendo e todo mundo vai para aquele mercado. Ô Mário, você falando aí, me veio à cabeça uma problemática que a gente já abordou aqui no podcast com algumas pessoas. Por exemplo, o gerente do Pantanal Shopping, ele falou isso. Teve uma mentora em gestão, a Isabela, que estreou essa semana, também falou a mesma coisa. O que é? A rotatividade dos jovens no mercado de trabalho. E aí eu perguntei para ele, mas por quê? Por exemplo, no Pantanal Shopping, até o empresário falou assim, olha, eu tenho 2 lojas para abrir lá, o empresário não consegue contratar ninguém. A pessoa vai lá, vê a vaga, vê o salário, não quer. Qual que é a problemática? Assistencialismo, os dois entraram
por incrível que pareça. Os dois, um em dezembro e ela esse mês. Assistencialismo e também a questão dos jogos. O empreendedorismo ele pode ser ameaçado por essa questão do assistencialismo e também dos jogos, porque eu vou ficar... Porque justamente você está falando do imediatismo também, né? Das pessoas já querem abrir empresas, igual você falou o exemplo dos irmãos, né? Teve um relacionamento ali, tem uma crise, tem que entender que está tendo uma crise. Mas hoje em dia o jovem, ele não quer mais saber disso. Ele vai para o tigrinho, ele sei lá, tem o bolsa, não sei o que lá. Então, você acha que o empreendedorismo pode perder bastante com esse comportamento mais frequente? Perfeito, uma excelente pergunta, ela é muito profunda, né? Eu como terapeuta que fui, eu vi isso acontecendo, eu vi essa nova geração surgindo, né? Eu sou da geração X, que foi até 1981, né? Depois começa a Y, e então a gente viu uma mudança muito, muito forte. Eu vi celular na minha frente, eu peguei no celular, eu tinha 14 anos, né? Então, e o celular não era aquele PT, sei lá, 550 da Motorola, né? Então, assim, a gente não tinha nem... eu achei muito, muito engraçado quando o celular começou a vir o digital, que aí você sabia quem estava te ligando, né? Então, você sabia... Tinha a Bina lá, acho que era Bina que chamava. É Bina. Era Bina, né? Que você via o número que era chamado. Então, o celular é totalmente diferente desse hoje. Mas eu falo o seguinte... A gente não pode falar, ter uma briga de geração, sabe? Eu falo que a crítica, ela é o começo do fim, sabe? A crítica, ela não é muito... Apesar que eu sei que a imprensa, ela tem que criticar, tem um papel... Estou falando de imprensa, né? Estou falando de política. O papel do político, muitas vezes, é criticar. O vereador, ele tem que questionar o prefeito, o deputado questionar o governador, né? O Congresso questionar o presidente. Mas eu falo assim, o empreendedor, estou falando assim, dentro de casa, né? Uhum. A crítica, ela é muito corrosiva, muito nociva. E é normal a gente entrar em conflito de geração. Achar que essa geração está estragada, achar que essa geração, ela não... Saiu uma pesquisa que essa geração é a primeira geração que está vindo com menos inteligência que a geração anterior, sabe? E o empreendedor, não adianta ele brigar com isso, não adianta ele questionar isso. Ele tem que se adaptar a isso, né? Como é que eu converso com essa nova geração? O que motiva essa nova geração? Como eu consigo contratar essa nova geração? E quem tiver essa resposta para isso é que vai ganhar dinheiro. Isso é empreender. Pegar uma dor e fazer virar fazer virar em oportunidade. Então, se a gente lutar com essa geração que está vindo, a gente só vai distanciar delas, não vai entender delas. E outra, eles são o futuro. Como é que eu vou fazer? Né? Então... a gente não vai ver o século 22 e eles vão. E a gente tem que fazer o quê? Saber como liderá-los. Então, assim, o desafio é nosso, não é deles, né? Obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço. A gente vai deixar o Instagram do Mário aí para você contactar ele, viu? Porque ele já treinou mais de 15 mil pessoas aí. Quantas horas? 8.000 horas. 8.000 horas. Lembra que eu falei 5.000 horas para virar um especialista? Então, 8.000 horas dando treinamento. Então, aí você pode acompanhar. E também você cria conteúdo nas redes sociais? Eu queria, né? Eu vou até dar uma stalkeada, que eu só olhei assim por cima, mas vou deixar o arroba aqui para você. E segue, comenta e vê o que você acha desse assunto dos joguinhos, do empreendedorismo, também dessa briga aí de gerações. Até o próximo episódio. Tchau!